Livro do profeta Sofonias, capítulo 1, a partir do verso de número 7. Livro do profeta Sofonias, capítulo 1, a partir do versículo de número 7. Diz o texto bíblico: Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Amém. Eu gostaria de começar com uma pergunta que tem a ver com a sua memória. Você lembra-se do significado do nome de Sofonias? Eu acho que é primordial começarmos por aí. Eu falei rapidamente semana passada a respeito do significado do nome Sofonias. E eu gostaria de começar então apelando à sua memória, se você lembra o significado do que significa Sofonias. O nome do profeta tem um significado muito especial, especial para ele e especial para o povo. E eu já explico. Sofonias significa Jeová esconde ou protege. O Senhor esconde, o Senhor protege. No que diz respeito ao profeta e o seu ministério, é de grande relevância o seu nome, porque traz ao profeta conforto, traz ao profeta segurança, traz ao profeta a certeza de que Deus está ao seu lado. Por quê? Porque a tarefa de um profeta não é uma tarefa fácil. Nos nossos dias, todos os profetas do Antigo Testamento, eles são famosos, eles são respeitados, eles são aclamados. É verdade que muitas vezes nós conhecemos mais o trabalho de Isaías, mais o trabalho de Jeremias, mais o trabalho de Daniel e menos o trabalho daqueles que nós intitulamos de profetas menores. Mas creio que em sã consciência, aqui nesta audiência, ninguém haverá de levantar-se para falar mal ou injuriar um dos profetas. Isso hoje, porque nos dias em que os profetas atuaram, eles eram injuriados, eles eram caluniados, eles eram difamados, eles eram rejeitados, eles eram ameaçados, eles eram acuados. Por quê?
por conta da mensagem que eles traziam, uma mensagem de confrontação, uma mensagem de chamamento ao arrependimento, uma mensagem de conserto de vida. E você pensa que o povo aplaudia, que o povo exultava, que o povo gostava? Pelo contrário, o povo muitas vezes amaldiçoava o profeta. Então o profeta nos seus dias, diferente dos nossos dias, os profetas não eram aclamados. Então não pense vocês que quando alguém era escolhido por Deus como profeta, ele então dizia: agora sim, agora eu fui promovido, agora eu estou num pedestal, agora eu estou no apogeu, agora eu estou na glória, agora eu vou ser reconhecido, vou ser aclamado, vou ser famoso, vou ser presenteado. Não, ele sabia que agora começava para ele uma tarefa dificílima. E o profeta o profeta Sofonias então recebe este nome, lhe sendo uma garantia de que Deus estaria sempre com ele, o ajudando, o fortalecendo. Você pode pensar: o pastor está exagerando agora. É assim? Por favor, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7. Você vai lembrar-se que 7 é o capítulo que registra a pregação de Estevão, né? É aqui que está registrado o sermão de Estevão. E veja o que está escrito no versículo de número 52. Agora Estevão, séculos depois dos profetas, ele vai então falar à sua nação e vai lembrar algo à sua nação, ao seu povo, que a sua nação e o seu povo queria esquecer. Mas Estevão faz questão de lembrar. E o que é que ele lembra aos seus contemporâneos? Versículo 52 do capítulo 7. Olha a pergunta retórica: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Então Estevão está dizendo aos seus contemporâneos: olha, vocês perseguiram os profetas, vocês mataram os profetas e agora mataram o próprio prometido. Então você não pense que o ministério profético era um ministério tranquilo, era um ministério suave, era um ministério onde havia certamente muitas lutas. Então Sofonias trazia consigo, Tito, este consolo, este conforto, porque o seu nome significa Jeová esconde, Jeová protege. Também o nome do profeta tinha uma conotação especial para o povo, pois mesmo naqueles dias de aflição, de expectativa, dias de apreensão, o nome do profeta trazia uma esperança. Deus não desprezaria todo o povo, Deus não consumiria toda a nação, Deus não haveria de aniquilar toda Judá e toda Jerusalém. Ele haveria de esconder, ele haveria de proteger um remanescente. Então o nome do próprio profeta era também um nome que trazia esperança para o povo diante da mensagem que ele haveria de apresentar. Então lembre-se disso, que Deus está sempre com os seus, Deus está sempre ao lado do seu povo, e nós podemos enfrentar momentos difíceis, momentos de lutas, momentos de angústia, por conta da missão que Ele nos confiou, por conta do chamado que Ele nos fez, mas Ele mesmo estará conosco, nos ajudando em toda a nossa trajetória, porque Jeová é aquele que esconde, Jeová é aquele que protege os seus. Então eu gostaria de começar lembrando a você a respeito desta bênção que é ter a companhia do Senhor, mesmo em meio às ameaças que o exercício da nossa vocação, da nossa atividade, do nosso chamado, possa suscitar por conta da fidelidade a Deus. Então este é o primeiro aspecto. Feito a introdução, conforme apresentei na semana passada, hoje então iniciamos do versículo 7 até o versículo de número 18, alguns aspectos a respeito da mensagem que o profeta Sofonias apresentou. E eu gostaria de destacar 3 aspectos aqui no texto a respeito do que a mensagem do profeta traz de alerta para o povo. O primeiro aspecto
é a autoridade daquele que haverá de julgar o povo, ou seja, a autoridade do juiz. Veja como o texto começa no versículo de número 7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. O que Sofonias está fazendo aqui é destacando a autoridade daquele que haverá de julgar o povo. Sofonias está trazendo ao seu povo e também aos povos aos quais ele se dirige, que o juiz que haverá de julgá-los é um juiz que possui em si mesmo autoridade. Portanto, ele exorta aqueles que serão julgados a uma atitude de humilhação, a uma atitude de silêncio, a uma atitude de reconhecimento da soberania, da grandeza daquele que haverá de presidir o tribunal. Por isso ele começa dizendo: cala-te. Seria necessário alertar ao réu a respeito da autoridade do juiz? Pode parecer algo completamente desnecessário, porque o réu, em tese, já deveria ter consciência da autoridade daquele que preside, mas nem sempre é assim. Ou pode ser que alguém se esqueça e precise ser lembrado. E aí eu chamo a sua preciosa atenção para um episódio que viralizou nas redes sociais de um ex-líder da nossa nação que estava numa audiência. E quando a juíza começou a fazer os questionamentos, ele passou a retrucar a juíza e passou a interrogar a juíza. E a juíza, num determinado momento, ela parou e disse: olha, pode parar, porque se começar desse jeito não vai terminar bem. Vocês devem estar lembrados deste episódio. Ela fez lembrá-lo que a autoridade ali era ela, que ele não iria intimidá-la, acuá-la, coagi-la, quer por suas perguntas, quer por seu tom de voz, quer por seu gestual. Então é mais ou menos isso que o profeta está dizendo aos seus ouvintes: vocês podem se humilhar, vocês podem buscar um coração quebrantado, porque o juiz que haverá de presidir, ele tem autoridade. Muitas vezes o réu quer intimidar o juiz, muitas vezes o réu quer enganar o juiz, muitas vezes o réu quer usar de um artifício para se livrar da condenação. Porém, aqui o profeta Sofonias diz aos seus ouvintes, aos seus leitores originais: cala-te diante do Senhor Deus. Qual tem sido a nossa atitude diante do Senhor Deus? Como apresentamos ao Senhor Deus o nosso coração? Lembre-se que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede graça e glória. E perceba bem aqui no texto, ainda no versículo de número 7, que o profeta Sofonias faz o destaque a respeito da autoridade, da suficiência, da independência do juiz, quando diz: o Senhor preparou o sacrifício. Ou seja, ele está a dizer aos seus ouvintes: o Senhor não precisa de você, Ele não precisa de vocês, Ele não depende de absolutamente ninguém. Deus é completamente independente, Ele é completamente autônomo, Ele é completamente livre. Deus não conhece qualquer tipo de contingência. Há uma expressão no meio jurídico que é mais ou menos freios e contrapesos. É essa a expressão? Freios e contrapesos? É essa a expressão. O Mário está dizendo que é essa a expressão. Essa expressão é uma expressão para lembrar aos poderes os seus limites, as suas competências, e que eles não são completamente livres. Há algumas, por assim dizer, amarras para refrear a ação do poder. Com Deus não há amarras, com Deus não há limites. Deus, ele é completamente livre. Deus é livre no seu pensar. Ninguém influencia Deus, ninguém faz a cabeça de Deus,
Ninguém diz a Deus a última notícia, a última tendência, a última inclinação. Não, ele é completamente livre no seu pensar. Ele é completamente livre no seu agir. Os seus propósitos, os seus planos, a sua vontade, tudo isso se concretiza de forma absoluta e perfeita, porque ele tem em si mesmo todo o poder para executar a sua vontade. Deus não tem muito poder, Deus tem em si mesmo todo o poder. Então o profeta está dizendo: olha, Deus não precisa de vocês para absolutamente nada. Deus, ele é completamente livre. Deus, ele é completamente soberano. Deus é completamente poderoso, porque ele preparou para si o sacrifício. Ele é um juiz que não pode sofrer qualquer tipo de imposição, nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de opressão, porque ele é em si mesmo todo poderoso. Então essa questão da autoridade daquele que está para estabelecer o julgamento foi destacada aqui de forma pronta e clara neste primeiro tópico pelo profeta Jeremias. Agora ele vai destacar a imparcialidade do juiz. Permitam-me aqui algumas perguntas. É fácil condenar um pobre em nosso país? É fácil ou é difícil? É fácil. Agora, e condenar o rico, o poderoso, o que tem recursos? É fácil? Condenar alguém que indevidamente se apropriou de um pote de manteiga não é difícil. E às vezes é até rápido, célere. Mas e daquele que se apropriou de milhões e milhões e milhões? Daquele que só num determinado ambiente conseguia estocar 52 milhões? Como é que funciona isso? Então, em nosso país, embora se diga e esteja a se alardear que processo não tem capa, é comum se dizer isso: processo não tem capa, processo tem conteúdo. Essa é a expressão formal, mas nós sabemos que em nosso país processo tem capa, e algumas capas são bem felpudas, são bem luxuosas, e a coisa aí não anda. Não anda. Agora, e aqui? Aqui não. Aqui processo não tem capa. Quer ver? Veja o que diz: no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Perceba aqui no texto que o juiz que é imparcial vai começar por quem? Pelos líderes. Vai começar por quem? Pelos mais graduados. Vai começar por quem? Pelos mais poderosos. Ninguém haverá de escapar. Todos serão chamados à presença dele, começando então dos mais ricos, dos mais poderosos, dos mais famosos, dos mais nobres. Todos estarão diante deste juiz, e certamente isso deveria trazer ao coração daquelas pessoas uma grande aflição. Por quê? Porque os que possuíam prata, porque os que refinavam a prata, porque aqueles que lidavam com material nobre, precioso, tinham a sã consciência de que se alguma coisa no plano material não desse certo, eles tinham recursos para contornar a situação. Você vai ver aqui no texto que está bem claro que aqueles que trabalham com a prata, ou seja, aqueles que possuíam recursos, eles serão chamados a prestar contas. Então, os recursos materiais, os bens materiais, a posição social não terá nenhuma influência diante do juiz de toda a terra, que é amplamente imparcial. Ele julga retamente, ele julga justamente,
ele julga indiscriminadamente e não há para quem apelar. Semana passada eu disse aqui que se o mundo for contra nós, você deve lembrar-se disso, você que estava aqui, é ruim, mas não é o pior dos casos. Se o inferno for contra nós, é ruim, mas não é o pior dos casos. Agora, se Deus for contra nós, então é o pior dos casos, porque se o mundo for contra você e se o inferno for contra você, Deus sendo a favor de você, você está escondido, você está protegido. Agora, e se o próprio Deus for contra você, então não há quem possa livrar. Então, o que Sofonias está dizendo aos seus ouvintes é o seguinte: olha, este juiz, ele tem autoridade. Este juiz é completamente imparcial. Ele julga retamente, ele julga justamente. E ele começa dos mais graduados, ele começa pelos mais poderosos, ele começa pela nobreza. Mas há um outro aspecto aqui, é a severidade do juiz. Ele não só tem autoridade, ele não só tem imparcialidade, como ele é um juiz severo. Olha o que diz aqui o texto, a partir do versículo 9: castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Agora veja bem aqui: naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata serão destruídos. Veja a severidade, e a severidade está aqui na sua extensão, é desde um canto ao outro, ou seja, não vai escapar ninguém, não vai esconder-se ninguém. E o apóstolo Paulo, depois, falando agora de uma forma mais ampla e a respeito de um juízo escatológico, embora o juízo aqui tenha a ver com uma questão pontual, regional, de uma questão e de uma atenção da época, tem reflexos também escatológicos. O apóstolo Paulo, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, todos nós. Então aqui a ideia é de extensão dentro da sua severidade, e não haverá de escapar nenhuma área, nenhuma porção, nenhuma região. Então há como esconder-nos do juiz de toda a terra? Há algum lugar onde a sua jurisdição não se faz presente? Em absoluto. Sua jurisdição alcança a todas as áreas, a todas as regiões, e não há nenhum lugar que sirva de refúgio. E por que o profeta é tão enfático na transmissão da mensagem acerca do juiz de toda a terra? É porque ele tem um convite a fazer, e este convite precisa ser aceito, precisa ser recebido, precisa ser abraçado da forma mais urgente e séria possível. Porque quem negligenciar o convite, depois de todos os alertas, depois de todas as instruções, não terá como escapar. Não é assim? Quantas e quantas vezes ao longo da caminhada está sendo falado, dito, alertado, instruído, e a pessoa está brincando, a pessoa está negligenciando, a pessoa está achando que de alguma forma ela vai dar um jeitinho.
Você quer ver isso aqui? Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. A ideia aqui, Fabiano, é que Deus usará uma lanterna para procurar as pessoas nos cantos mais escuros que elas estejam. Diz o texto, naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas. É que Deus quem vai procurar, o juiz vai procurar em todos os cantos. Então não haverá escapatória. Por quê? Porque muitos, apesar de ouvirem com regularidade, de conhecerem com abundância, de dominarem o assunto com maestria, diziam: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Ou seja, há uma indiferença com a mensagem, não leva a sério o que está sendo sinalizado. Peço licença a vocês para tomar um exemplo mais recente, e eu não gosto muitas vezes de tomar esse tipo de exemplo, porque é algo que nós devemos lidar com todo cuidado e com todo respeito por conta dos sentimentos, por conta de um quadro difícil na nossa sociedade. Mas agora há um debate em tela a respeito se a Vale obedeceu ou não os sinais, se a Vale acatou ou não a sinalização. E que sinais? Que sinalização? Os que estavam constantes no relatório. O relatório que os técnicos prepararam traziam consigo sinais. Os sinais foram observados. E aqui não cabe da minha parte, que não sou técnico, que não sou conhecedor, nenhum juízo de valor. Não é a minha área. Mas sabemos que em muitos casos os sinais são emitidos e aqueles que recebem os sinais não estão nem aí para os sinais. Isso não vai dar em nada. Sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Podemos continuar tranquilos e confortáveis no nosso estado. Aqui o texto diz que estas pessoas que se achavam inalcançáveis, inatingíveis, que elas poderiam esconder-se para escapar do juiz, elas estão em situação de apuro, porque o juiz vai atrás de cada uma com uma lanterna para localizá-la onde ela encontra-se. Por isso, meus amados irmãos, nós não podemos fazer pouco caso da mensagem que nós ouvimos. Nós não podemos negligenciar, nós não podemos desprezar, nós não podemos desconsiderar esta mensagem que nos chama, que nos alerta, que aponta para o perigo, que mostra o que nos aguarda. Nós precisamos ter isso em mente. Aqui as pessoas estavam brincando, no contexto de Sofonias, tranquilamente com o pecado. Aqui as pessoas estavam brincando tranquilamente com a idolatria. Aqui as pessoas estavam brincando tranquilamente com a indiferença. Enquanto que a mensagem do profeta é uma mensagem de urgência, é uma mensagem séria. Por quê? Porque o juiz tem autoridade, porque o juiz ele tem imparcialidade, e porque o juiz traz consigo toda severidade. Então essa mensagem deveria falar profundamente ao coração dos ouvintes. Por quê? Em havendo arrependimento, certamente que a graça de Deus haveria de socorrê-los. Mas em perseverando o estado de rebeldia, o castigo haveria de alcançá-los. Mas veja mais o que diz o texto. Por isso,
serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. É algo que se deve levar em consideração. Se o Senhor não edificar a casa, o que é que acontece? Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas pode haver alguém obstinado e dizer: eu não preciso de Deus, eu tenho forças, eu tenho coragem, eu tenho vigor, eu tenho condições, e vou empreender, e vou laborar, e vou executar. Aí o texto diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O profeta está dizendo aqui: não adianta você plantar, porque você não haverá de colher, e se colher, não haverá de usufruir, porque Deus está em oposição a você. Não adianta você ajuntar, porque o próprio Deus haverá de espalhar. Não adianta você construir, porque o próprio Deus haverá de arruinar. Não adianta o homem agir à parte, independente de Deus. Em sã consciência, nós não pronunciamos estas palavras. Pelo menos eu não ouço no meio da igreja ninguém dizendo algo semelhante. Mas muitas vezes o que não é dito por meio dos lábios é executado na vida diária, é executado no cotidiano. Por quê? Porque as pessoas, embora elas não digam eu não preciso de Deus, elas vivem como se Deus não existisse. Elas vivem como se elas fossem autônomas, independentes. E aí, meu amado, nada vai dar certo, nada vai prosperar, nada vai seguir adiante, porque o próprio Deus está trabalhando contra. E aqui é um alerta: não adianta, serão saqueados os bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas. Pode edificar de novo, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. O Salmo de número 90, no versículo de número 17, diz que a graça do Senhor seja sobre o labor das nossas mãos. A graça de Deus antecede o nosso labor, o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa dedicação. Ou seja, nós precisamos de Deus. Uma sociedade que diz não precisar de Deus, ela está fadada à ruína. Ainda que haja um prosperar momentâneo, aquilo não haverá de resultar em benefício permanente. Então é algo solene para aquela sociedade. E caminho para a finalização desta mensagem aqui, dos versos 7 ao verso de número 18, mostrando quão terrível é a sentença daquele que é autoridade, imparcial e severo no que ele faz. Olha só, versículo 15: aquele dia, ou seja, o dia do juízo de Deus, o dia do Senhor, o dia da calamidade, aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e dia de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas.
As cidades são fortes, elas não são fracas, e as torres não são baixas. Você sabe o que significa uma torre alta? Uma torre alta significa poder. Quanto mais alta a torre, maior é o símbolo do poder, por conta da amplitude de visão que a torre fornece. Não é à toa que em Babel se queria construir uma torre que tocasse os céus. E qual era o projeto? Devemos construir uma torre que alcance os céus e faremos o quê? Faremos célebre o nosso nome. Então a torre serviria para intimidar o adversário. E o próprio Deus então desce e confunde em Babel. E aqui o texto está dizendo que naquele dia a cidade forte haverá de cair e a torre alta não subsistirá. Veja mais: trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. O que é que se aguarda, o que é que se espera dos ouvintes após a transmissão da mensagem? É que haja arrependimento, é que haja quebrantamento, é que haja confissão de pecados, é que haja mudança de vida, de disposição, de sentido para a vida. Esse é o objetivo do profeta ao entregar a mensagem apresentada pelo próprio Deus. Ele fala a respeito da calamidade, ele fala a respeito da intensidade, da desolação. Com que intuito? Para que, percebendo o ouvinte a seriedade daquela questão, se volte para Deus. Há uma expressão muito comum na teologia que diz o seguinte: o sol que derrete a cera é o mesmo que endurece o barro. O sol é o mesmo. Não existe um sol para derreter a cera e outro sol para endurecer o barro. O sol é o mesmo. Agora, o efeito do sol é diferente na cera e é diferente no barro. Não, o efeito não é o mesmo na cera e no barro. Então o que é que acontece num caso como esse? O ouvinte, alarmado pela mensagem, corre pedindo salvação. E um outro caso, o ouvinte, indignado com a mensagem, caminha para mais longe do Salvador. É isso que acontece. Muitos, ouvindo a mensagem do profeta, buscaram a salvação, buscaram o conserto, o reparo. E muitos, mas muitos, disseram o seguinte: ele é desequilibrado, ele é um louco, ele é um insano, isso jamais vai acontecer. Isso é alarmismo, isso aí é uma mensagem para intimidar, para querer conformar todos à visão dele, e nem sequer atentaram. O que aconteceu nos dias de Sofonias continua acontecendo nos nossos dias, porque a mensagem é a mesma, porque o autor da mensagem é o mesmo. Agora, as reações continuam sendo as mesmas. Uns
Ao ouvirem, vão clamar por socorro, e outros vão debochar, outros vão desprezar, outros vão mostrar sua total indiferença para com o que foi exposto. A minha súplica é que nós estejamos no primeiro grupo, no grupo dos que avaliam, no grupo dos que percebem a necessidade, no grupo dos que correm em direção ao Salvador. Por quê? Porque Ele é o Deus que esconde, Ele é o Deus que protege, Ele é autoridade, Ele é imparcialidade, Ele é severidade, mas Ele é também misericórdia, e é um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Então há esperança, há oportunidade, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Paramos por aqui, semana que vem avançamos com o profeta Sofonias e o que a mensagem causou nos seus ouvintes originais, nos seus leitores imediatos. Eu convido você a se colocar de pé, nós vamos buscar a face do Senhor. E clamar a Ele por seu auxílio e luz. Bendito Deus, nós estamos conscientes de quão duro é o nosso coração, de quão enganoso tantas vezes ele se mostra, de quão dissimulado, ó Deus, ele se apresenta. Mas nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, e que a luz do teu Espírito traga a cada coração o verdadeiro quebrantamento, a humilhação diante do Senhor, a confissão, ó Deus, trazendo arrependimento, e a súplica pedindo restauração. Deus, nós sabemos que não podemos atentar contra a tua autoridade. Nós sabemos, ó Deus, que tu és juiz imparcial, porque tu és santo, santo, santo. Ó Deus, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, o teu povo, e dar-nos a graça, Deus, de quebrantados diante da tua face, suplicar o teu auxílio, e ter, ó Deus, as nossas vidas restauradas, reparadas e transformadas. Deus, nós queremos testemunhar ao mundo, mas como poderemos testemunhar se não experimentamos ainda a transformação? Por isso, Deus, transforma-nos, quebranta-nos, para que possamos testemunhar ao mundo. Deus, dá-nos graça para que possamos sempre ter em mente que o Senhor é Deus misericordioso, é Deus que esconde, Deus que abriga, Deus que acolhe aquele que busca ao Senhor. Agora, nesse instante, pedimos a tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos que carecem, ó Deus, da restauração da saúde. Nos lembramos do presbítero Maurício, suplicamos, ó Deus, por Dona Marisa, pedimos, ó Deus, por Dona Maura, por Dona Leda. Ó Deus, tenha misericórdia, e de outros irmãos cujos nomes não foram mencionados, mas que carecem também, ó Deus, da restauração da saúde física. Deus, nós rogamos por nossos irmãos que estão desanimados quanto à carreira cristã, que estão, ó Deus, abatidos no que diz respeito ao envolvimento na tua obra, que não têm, ó Deus, alegria, júbilo, contentamento em envolver-se, ó Deus, com o trabalho, com o reino. Tenha, ó Deus, misericórdia. Guarda-nos, Deus, no retorno para casa. Livra-nos dos homens maus, da violência, ó Deus, que campeia.
Senhor, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.